Olá, meu nome é Michele, eu curso licenciatura em Filosofia no período noturno na Universidade São Judas, no campus da Moca, e faço parte da equipe do LEJA, Letramento e Educação de Jovens e Adultos, sob a coordenação da Cíntia Peixinho. Vim nesse vídeo falar um pouquinho sobre para que serve o conhecimento. O conhecimento ele não tem um propósito só, então a maneira que você enxerga o mundo é a maneira que você conhece. Então, tudo aquilo que você conhece é a maneira que você se porta, é a maneira que você contribui, é a maneira que você recebe, é a maneira que você troca, a maneira que você serve. Então, assim, o mundo ele é enxergado através daquilo que a gente conhece. E o conhecimento, ele serve para várias coisas. Por exemplo, no mundo do trabalho, o conhecimento ele pode te ajudar a desenvolver habilidades e competências que vai te fazer trabalhar melhor em equipe, que vai fazer os seus resultados ser mais produtivos. O conhecimento ele vai te trazer uma avaliação das suas fraquezas, para ver de que forma que você pode manejar essas fraquezas para melhorar a convivência. Na vida pessoal, por exemplo, o conhecimento ele vai te ajudar a se relacionar melhor com a sua família, com seus amigos, consigo mesmo. Então, esse conhecimento ele vai te trazer diversas coisas positivas para você se inserir na sociedade. Não só na sociedade, mas onde você trabalha, onde você mora, quando você tem um tempo com você mesmo. Então, esse conhecimento ele não serve só para uma coisa, né? O conhecimento ele tem muito esse clichê de que ele transforma, tá? Mas ele transforma como? Então, quando você decide, por exemplo, vamos entrar na jornada do autoconhecimento, eu vou me conhecer, né? Porque a gente está numa sociedade agora em que a gente tem muitos fatores de trabalho, consumo, mercadoria, necessidades básicas, e a gente acaba deixando de lado o mais importante, que é utilizar o conhecimento, é ver esse conhecimento, é querer se apropriar desse conhecimento. Então, eu decidi agora que eu vou fazer uma viagem em mim mesmo e eu vou finalmente poder me conhecer. Porque às vezes a gente deixa muita coisa passar, a gente vai vivendo, a gente não usa o conhecimento para poder ressignificar o presente. Às vezes a gente só vai levando porque a gente vive numa sociedade que não utiliza do processo de humanização, né? De acordo com Paulo Freire, a gente precisa se humanizar. A gente precisa ser mais humano e menos malvado, né? A comunidade ela precisa ser mais humana, porque é sendo mais humana que a gente vai conseguir realmente enxergar o conhecimento como algo transformador. Então, o conhecimento, ele, quando para si mesmo, ele vai te ajudar a ver quem você o que você gosta, o que você não gosta, de que forma que você vai se inserir na sociedade, como que você vai contribuir nas relações interpessoais, como que você vai cuidar do seu corpo, o que você vai comer. Então, assim, o conhecimento ele está sempre aí para servir alguma coisa. Então, ele vai enfrentar a questão de como ser utilizado. Cortella tem uma frase, uma citação muito interessante que diz que afeto e conhecimento, quanto mais você guarda, mais ele se perde. Por quê? Porque o mundo continua igual. Se você ficar acumulando conhecimento e você não utilizar esse conhecimento para nada, não vai estar fazendo nada de diferente. Né? Ele só vai se perdendo com o tempo, porque vai vir novos conhecimentos, e aquilo lá vai ficando para trás e você não utilizou para nada. Então, você precisa utilizar o conhecimento. Você utiliza ele no mundo do trabalho, você utiliza ele no mundo pessoal. O conhecimento, ele é vasto, né? Ele é vasto. Ele é um conjunto de saberes, seja científico, seja empírico, seja pessoal, seja emocional, seja político. Esse conhecimento, ele vai ser utilizado para alguma coisa. Então, é necessário que você utilize ele para ir de encontro com as pessoas, e de encontro com as suas escolhas, e de encontro com as suas vontades, e de encontro com o seu exercício de cidadania. Então, assim, o conhecimento, quando ele realmente assumir a posição de diferença, você vai ser autor de todos os seus direitos. Então, você vai ser protagonista de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, e você vai se apropriar disso. Paulo Freire fala muito da gente utilizar a comunidade de uma forma em que a gente é ativo. Então, a gente não é só aquele sujeito que está sujeitado a alguma coisa. A gente é o protagonista ativo que faz a diferença. Então, você vai se apoderar da cidade, né, se apoderar dessa comunidade, para poder funcionar ela de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais criativa, de uma forma mais produtiva. Então, você precisa desse conhecimento para você
existir de uma forma melhor, né? A gente precisa passar desse estado de eu só sobrevivo e atendo as minhas necessidades básicas para o passo onde você existe, né, de uma forma mais humana e você conhece melhor sobre tudo, conhece sobre você, conhece sobre onde você está, conhece sobre como você pode mudar, como você pode se relacionar. E a gente está muito com um processo agora no século XXI em que até as crianças elas se relacionam com objetos. Então elas se relacionam com redes sociais, elas se relacionam com a televisão, elas se relacionam com jogos eletrônicos. E isso não é negativo, tá? A gente precisa inserir porque é o nosso mundo. Só que a gente tem que saber dosar até que ponto você vai inserir essa criança nesse mundo. Então, se a criança tiver só esse contato, você já vai vir com uma problematização desde pequeno em essa criança não saber como se relacionar como indivíduo na sociedade. Paulo Freire fala que a educação ela não muda a sociedade, ela muda o ser humano. Então, a educação ela vai vir como um fator em que o aluno vai se tornar protagonista da sua história e ele vai fazer a leitura do mundo através daquilo que ele conhece e ele vai se ressignificar esse mundo. Então, é esse indivíduo, através da educação, que vai mudar a sociedade. Então, a gente precisa observar esse indivíduo desde pequeno e a gente precisa mostrar para ele esse processo humanitário, essa coisa em que você vai se humanizar para poder se inserir e você não vai só buscar trabalho, consumo, mercadoria, necessidade básica, porque a gente se atenta muito, é óbvio, né? O Brasil é um país em que a gente precisa lutar pelas nossas necessidades básicas porque elas não estão garantidas. Então, assim, a gente tem diversas pessoas que não têm acesso a saneamento básico, que não têm acesso a alimento, que não têm acesso à moradia. Então, assim, essas pessoas estão nessa luta, né? E os privilegiados precisam assumir o local em que eles precisam contribuir para que aquelas pessoas tenham acesso e para que elas conheçam. Para que elas conheçam, porque a gente tanto ensina quanto a gente aprende, né? Sempre. Então, às vezes, quem é mais favorecido tem a oportunidade de poder transformar mais na sua posição de privilegiado. Tem uma historinha muito interessante que diz que quando o conhecimento ele é utilizado para te deixar arrogante, você só perde. Tem um pescador e um professor dentro do barco e esse professor pergunta pro pescador, você sabe ler e escrever? E o pescador fala, não, eu não sei. E aí o professor vira para ele e fala, nossa, então você perdeu metade da sua vida, né? O pescador fica meio amuado, eles continuam no barco e o professor pergunta, e do mundo de negócios, você conhece? Aí o pescador fala, não, eu não sei. Eu só pesco para a comunidade mesmo, que é meu papel, eu valejo aqui para poder pescar para a comunidade. Aí o professor vira para ele e fala, então você perdeu outra metade da sua vida. E aí o pescador não entende essa arrogância, essa posição de soberba do professor e percebe que está dando alguma coisa errada no barco logo depois e vira para o professor e fala, a gente vai ter que nadar uma distância muito grande. Você consegue? Você sabe? Aí o professor fala, não, eu não consigo. Aí o pescador vira para ele e fala, então você perdeu a vida inteira, porque o barco está afundando. E essa história, ela ensina muito essa questão de que forma que você está utilizando aquilo que você conhece, né? O professor conhece uma vastidão de coisas, né, de saberes, mas ele não está utilizando isso de nenhuma forma positiva. Então ele também não vai receber nada de volta, porque o pescador até no final da história dá a entender que ele fala, então agora como que você vai fazer se você não sabe nadar? Entendeu? Então, essa história mostra que a gente precisa se conectar. A gente precisa se conectar com aquilo que a gente sabe, a gente precisa se conectar com aquilo que a gente não sabe para a gente poder melhorar e a gente se conecta com a vida. Né? Paulo Freire fala que a gente tem que amar a natureza, a gente tem que amar a vida, a gente tem que amar as pessoas, porque assim a gente vai conseguir significar aquilo de uma forma positiva. Quando você tem amor pelo seu trabalho, você tem amor pelos seus amigos, você tem amor pela sua família, você consegue sempre tirar alguma coisa positiva a mais do que isso. Então, ele utiliza dessa frase, tanto Cortella quando fala do afeto e do conhecimento, Paulo Freire também fala que a gente tem que ser cada vez mais humano e menos malvado. Porque aí esse conhecimento ele vai servir realmente para transformar quem você é e no local onde você está inserido. Então é importante a gente avaliar que o conhecimento ele é uma busca contínua e ele é algo que
nunca vai assumir posição determinante, então ele vai estar sempre passível de mudança. E se ele está sempre passível de mudança, você consegue estar sempre evoluindo junto. É uma coisa continuada, então você tem que se inserir na comunidade de uma forma em que você vai contribuir, você vai receber e você vai servir. Então, o conhecimento ele está aí para mostrar que ele tem diversos caminhos para você conseguir melhorar. Tá bom? Essa é uma palhinha. Um beijinho, um beijo para todo mundo. Obrigada aí pela atenção.